Salve, mocidade! Renata Teodoro, professora da Fisiointensiva, comentando mais uma vez o nosso blog. E nessa vez a gente vai falar sobre a mobilização precoce, que é o super assunto do momento. Em todos os congressos, em todas as revistas científicas, você vai ver falando a respeito desse assunto, né? E eu gosto muito desse tema porque a mobilização precoce faz a gente ser fisioterapeuta de verdade. Lembra que nós somos cientistas do movimento. Portanto, mobilizar é uma atribuição nossa. Nós somos expert, perito em mobilização. Deixa eu contar uma história para vocês. Lá em Melhor não falar a data, né? Para as pessoas não ficarem querendo saber a minha idade. A minha avózinha, a dona Rosária, ela já faleceu, mas não foi disso. Ela fez uma revascularização do miocárdio, sabe? Num hospital super grande, famoso em São Paulo. E aí, eu tinha uns 10 anos e aí eu lembro que minha mãe me levou pra visitar a minha avó. Ai, foi uma alegria, né? Isso depois que ela já tinha saído na UTI, da UTI acho que eu tava no 3º PO. Aí, 10 anos, foi maravilhoso, eu não conheci o shopping. Naquele dia minha mãe me levou até pra ver o shopping. Ó, que tudo de bom. Eu queria que minha avó nunca mais estivesse alta, só pra eu voltar lá naquele lugar chique, elegante, cheio de gente rica, com cheiro de gente rica. Muito bem. E aí, eu me lembro que o que me marcou mesmo nessa época é que a avó não podia se mexer. E aí, né, galera, imagina a escravidão dos netos, né? Era o dia inteiro. Fulano, traz tal coisa. Beltrano, eu quero água. Isso quando ela não confundia o nome da galera toda e chamava todos os nomes de uma vez para ver se um catarrento barrigudo dos netos ia lá acudir ela. Porque a recomendação médica, né, expressa era repouso absoluto. E aí que vocês também já devem ter escutado aí alguma história parecida de pessoas que ficou doente, teve algum processo cirúrgico importante, né, de grande porte e que precisou ficar ali em repouso exclusivamente, né, após aí para sua recuperação. Então, a cultura da imobilidade, ela se estabelece porque a gente não entendia, né, até 1994, basicamente, essa linha tênue entre o repouso, que muitas vezes é necessário sim para reestabelecer as funções e voltar à homeostase, né, que é o funcionamento normal dos órgãos aí. E a imobilidade é uma linha muito tênue, né? Então, repouso é uma coisa. Muitas vezes ele é terapêutico e ele é necessário. A imobilidade não. A imobilidade, ela vai alterar todo o aparelho musculoesquelético, mas não é só isso. A imobilidade, ela vai afetar a função de órgãos e sistemas de maneira generalizada, né? E aí a gente tem que pensar que o perfil dos pacientes em terapia intensiva mudou. Hoje em dia, os pacientes conseguem sobreviver a doenças muito graves, mas com isso eles ficam muito mais tempo internados e principalmente sob ventilação mecânica. Tem alguns estudos que apontam que de 25% a 60% dos pacientes em terapia intensiva que foram submetidos à ventilação mecânica invasiva têm fraqueza muscular e principalmente fraqueza muscular respiratória. E isso faz com que se prolongue o tempo de ventilação mecânica, o tempo de internação na UTI e, é claro, de estadia total no hospital. E vai ter impacto posteriormente lá na qualidade de vida desse nosso paciente. E aí, que em 1994 foi feita uma conferência sobre imobilidade, sobre repouso, né? Sobre a permanência no leito. Então você vê que é um assunto tão grave que tem uma conferência só para falar sobre essa manutenção do doente ali no leito. E aí eles observaram que o tempo de permanência imobilizado é diretamente proporcional ao tempo de internação desse paciente e aumenta absurdamente a morbimortalidade, além dos questionários e todas aquelas pesquisas de qualidade de vida pós-internação, né, mostrarem scores muito ruins, né? Então, a partir daí, se estabeleceu que a imobilidade acaba fazendo parte, vamos falar assim, de uma comorbidade, né? A gente pode falar que a imobilidade é uma comorbidade que traz repercussões musculoesqueléticas e sistêmicas, certo? E aí,
Em 2014, então, foi feita uma conferência, olha que legal, primeiro falaram sobre imobilidade, daí a galera já começou, né, a movimentar, a tirar os pacientes da cama. Em 2014, essa conferência, né, sobre a necessidade de mobilização, né, de retirar o paciente do leito quanto antes, demonstra, né, que o despertar diário vai ter a sua vamos falar assim, a sua necessidade, a sua indicação, né? Que a mobilização precoce faz parte das medidas e das condutas terapêuticas do doente crítico. Então, não é mais se eu quero, né? Faz parte de protocolos da abordagem ao doente grave. E aí que se tinha muito problema com relação à segurança da mobilização precoce, já que eu tô falando de doente crítico, né? Então é claro, galera, que a gente só vai mobilizar alguém quando de fato esse paciente não tem algum risco de descompensação durante a mobilização. E aí você vai ter que observar a estabilidade hemodinâmica, né? Se o paciente está plaquetopênico, se ele está anêmico, né, com uma hemoglobina abaixo de 7, hipo ou hipertérmico. Então existe toda uma avaliação para se estabelecer se esse paciente deve ou não ser mobilizado e o grau, né, os níveis de mobilização que deve ser estabelecido para esse paciente. Então se classifica desde o nível 1, que é a mobilização passiva, olha aí, ela tem sim a sua indicação e as suas repercussões, até o 4º grau, que é quando a gente vai treinar com carga e tudo mais, esse paciente lá na unidade de terapia intensiva. Esse estudo, né, na Alemanha, pegou 755 indivíduos e avaliou esses pacientes, todos graves, internados na UTI, e avaliou a mobilização na cama e a mobilização fora da cama. E galera, sabe o que se concluiu? Que a segurança de mobilizar na cama ou fora da cama é a mesma desde que se sigam os protocolos. E que os eventos adversos da mobilização precoce, eles geralmente são fisiológicos, ou seja, aumento da frequência cardíaca, da pressão arterial, mas que eles retornam aos seus níveis de normalidade em pouco tempo, sem repercussões, né, para o estado geral de saúde do doente, essas alterações, e sem a necessidade de qualquer intervenção para que esses dados aí retornem aos seus níveis de normalidade. Muito bem, e aí, né, com relação à nossa avó, o que que acontece? A gente, né, mobilizou a avó, porque quando eu cheguei lá no hospital, eu lembro que tinha um monte de botão a cama, e aí eu apertei botão pra cá, botão pra lá, então era Trendelenburg pra um lado, era braço pra um lado, perna pro outro, então a avó foi mobilizada, olha aí, com 10 anos eu já tinha a fisioterapia correndo nas veias, graças a Deus o cirurgião fez ali uma esternotomia e depois fez uma sutura direitinho, não abriu nenhum ponto, e aí ó, eu já tava começando a fazer mobilização precocemente. Então, mocidade, bora mobilizar? E uma outra coisa que eu gostaria de deixar para vocês refletirem, né? A mobilização, esse termo precoce, é precoce mesmo? Porque quando a gente fala em precoce, parece que a gente está fazendo antes do tempo. É essa conotação que traz. Mas se a gente sabe que hoje essas medidas fazem parte da conduta terapêutica, eu não sei mais se esse tema precoce cabe na abordagem, né, da mobilização ao doente crítico. Mocidade, espero vocês na próxima. Muito obrigada por estar conosco e espero vocês sempre aqui na Físio Intensiva. Grande beijo!